Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Combinado? E se por um acaso você quiser continuar vendo relatos, escutando relatos, porém relatos sem assombração, sem sobrenatural, vai lá para o meu outro canal, o Conto pra Ana. O link tá aqui na descrição deste vídeo, tá? Lá eu conto relatos, assim como aqui, só que sem a parte sobrenatural. São histórias de vida, histórias de romance, histórias tristes, histórias curiosas, histórias engraçadas, né? Vários tipos, só que sem o foco na assombração ou no sobrenatural. Então, se você também tem uma história que não tem nada de sobrenatural, mas você quer contar, conta pra Ana. Ok? Vai lá no outro canal. Mas agora vamos com esta história aqui, que não tinha título, tá? O relato não tem um título, então eu assim, por cima, dei esse título de O Pacto, mas não sei bem do que se trata a história. Qualquer coisa eu vou mudar o título, tá bom? Talvez lá vocês estejam vendo aí na thumbnail ou alguma coisa, um outro título, não sei. Mas vamos então a este relato. Deixa eu só confirmar. Eu acho que é uma moça que nos conta. Vamos ver. Os nomes já estão todos trocados, ok? Alguns anos após o meu avô ter feito um pacto com um demônio e a minha avó com um demônio feminino, olha que beleza, casal perfeito, um faz um pacto lá, outro faz um pacto aqui, tá todo mundo em família, em casa. Meu avô fez um pacto com um demônio, minha avó com um demônio feminino. Meus avós compraram uma casa na praia após o pacto, os pactos, né? Compraram uma casa na praia. Certo dia resolveram levar o meu pai, meu tio e um vizinho para tal da casa. Todos nessa época eram crianças, tá? O vizinho morreu afogado. Ah, tá. E aí o vizinho morreu afogado, gente do céu credo. Seria uma coincidência? Seria uma fatalidade? Ou estavam cobrando o pacto? Será que alguém seria capaz de tanta maldade com uma criança inocente que não sabia nadar? Vem comigo. Eita, credo! Olá, Aninho! Olá, assombrados! Eu me chamo Fulana. Tá, vou dar o nome que ela pediu aqui. É fictício, tá? É uma moça que nos conta. Me chamo Évora. E vim contar o relato da minha família. Ocultismo, quimbanda, demônio, satanismo e o trágico fim do meu pai. O relato valerá a pena, será esclarecedor e servirá de alerta. Primeiramente, gostaria de lhe dizer que o batom vermelho ficou maravilhosamente lindo no seu rosto. Obrigada! Tem gente que fica parecendo a Dona Bela da escolinha do professor Raimundo. Ai, obrigada. Bom, eu nasci no dia... Olha só, igual a Pepe. Eu nasci no dia 31 de outubro de 1986. Dia de Morrigan e seu corvo. Ah, é? Olha lá, Pepe também. Dia de rituais magísticos. Dia da grande noite. Um dia de comemoração satânica. Não é bem assim. Talvez em alguns lugares, mas... Um dia de comemoração satânica no mundo inteiro, dia de iniciações. Tudo no satanismo é uma afronta ao sagrado. Com a presente data não seria diferente. A reforma luterana ocorreu no dia 31 de outubro de 1517. O horário da morte de Cristo se deu às 15 horas. O horário do demônio é às 3 da manhã. E por aí vai, é sempre o contrário, entendeu? Do sagrado. É o espelhamento do sagrado, é o profano. Por isso, o ocultismo e o sobrenatural sempre me atraíram. O ano era 1988. Eu e meu irmão gêmeo estávamos com quase 2 anos. Minha mãe estava grávida de quase 3 meses do terceiro filho. A casa que morávamos era dos meus avós paternos. Tínhamos um cachorro pastor alemão, portanto, somente conhecidos poderiam adentrar o terreno. Pasmem, numa tarde, a minha mãe havia chegado do trabalho, a nossa casa estava cheia de sigilos desenhados com enxofre. Na quimbanda chamamos de ponto riscado.
Além disso, havia assumido roupas íntimas da minha mãe. Nessa casa, minha mãe passou a ver vultos, escutar barulhos e a família do meu pai a chamava de louca. Todos da família do meu pai frequentavam a casa de uma bruxa. Não dessas boazinhas que amam a deusa, o Wicca, amam Morrigan. Era uma senhora que usava o nome de... Tá, ela falou, não tem problema falar o nome. Então tá bom. Era uma senhora que usava o nome de Satira. Não era mãe de santo, nem sacerdote. Mexia com bruxaria mesmo. Após anos de pesquisa, entendi que ela trabalhava com demônios, magia do caos, magia cerimonial, enfim. O pacto. Meu pai contava que foram levados alguns materiais que a bruxa havia solicitado. Foram feitos alguns sacrifícios. Ele cresceu indo nessa senhora. Meus avós ficaram muito bem financeiramente e com isso a soberba e a ganância da minha avó ficou sem limites. Ela fazia magia e rituais que aprendeu com a bruxa para qualquer coisa. Claro que tudo tinha um preço. Meu avô fez o pacto com um demônio masculino e a minha avó com um demônio feminino. Meus pais começaram a namorar quando tinham 18 anos. Eram colegas de escola. Meu pai e meus avós iam na bruxa ainda. Minha mãe ficou sabendo disso só em 2023. Quando se faz um pacto, é necessário segredo. Bom, voltando para a casa em que morávamos lá em 1988, após os rituais da minha avó, meus pais se separaram. E logo depois a minha mãe sofreu um aborto. Não sei se foi por conta de magia feita para o bebê ou se o bebê faleceu devido a ter pego toda a carga da magia. Ou se foi mais uma alma exigida pelos demônios. A pessoa que faz um trabalho para uma mulher grávida, a meu ver, terá um acerto de contas terrível, pois existem 2 anjos da guarda naquele corpo, o da mãe e o do bebê. Minha mãe tinha uma amiga que gostava muito de benzedeira, que, por sua vez, após saber do ocorrido, levou minha mãe até a Dona Benta, a benzedeira. Dona Benta pediu alguns materiais para quebrar a magia feita. Confirmou que o trabalho realmente foi feito pela minha avó e disse para minha mãe algo que eu cresci escutando. Um dia sua sogra estará no fundo de uma cama e irá lhe pedir um copo de água. Em 1996, quando eu e meu irmão tínhamos 10 anos, meu irmão ficou paralisado. Ele perdeu os movimentos do lado direito do corpo aos 10 anos de idade. Minha mãe e sua família, sendo muito católicos, fizeram muitas novenas a Nossa Senhora, que por Deus atendeu suas súplicas. Meu irmão estava com um tumor no cérebro. Foi um milagre ele ter vazado. Se isso não acontecesse, ele cresceria, o tumor cresceria e meu irmão faleceria. A cirurgia de retirada foi um êxito. Meu irmão ficou sem quaisquer sequelas. Seria mais uma vida exigida pelas entidades? Assombrados, a última vez que a minha mãe viu a minha avó foi em junho de 2016. Eu já com quase 30 anos. Fomos visitar a minha avó, que estava muito doente, antes dela ir para a UTI. E aí ela ficava numa cama hospitalar com enfermeiras em casa, né? Então, antes dela ir para a UTI, ela ficava numa cama hospitalar, em casa. Então, por volta das 8 horas da noite, ela olhou para minha mãe e falou: "Eu quero água, tô com muita sede." Lembra que a benzedeira falou? O sobrenatural. Bom, sempre gostei do sobrenatural, do ocultismo. Mesmo eu vendo na casa da minha avó velas, bebidas, nunca falávamos sobre esse assunto. Devo dizer que eu sempre fui a neta favorita. E me formei em Direito, passei na OAB, fiz especialização, escola de magistratura, graças ao dinheiro dela. Em 2014, mesmo sendo católica, crismada, ingressei num terreiro de Umbanda. Meu pai, que nunca falava sobre magia, sobre a bruxa ou sobre o seu passado, surtou.
Hoje em dia eu entendo. No lugar que ele frequentava, nem todos os espíritos eram de luz, pois cobravam muitas coisas dos médiuns, não somente materiais. Atualmente, depois de ficar 4 anos dentro da Umbanda e frequentar o kardecismo também, aprendi que espírito de luz não fica pedindo coisas materiais por mero prazer. Pombagira de luz é guardiã, não fica amarrando macho, não fica tendo relações sexuais incorporada. Aliás, se algum médium incorporado falar palavras chulas, alisar o corpo de alguém ou, pior, importunar sexualmente, nunca mais volte ao lugar, ok? Se possível, informe a todos também. Esse não é um lugar de espíritos de luz. Bom, em 2016, minhas 2 avós faleceram, com diferença de 3 meses. Eu sofri muito. Ana, eu não sou a cantora Maísa, mas meu mundo caiu. Minha avó materna era minha melhor amiga. Eu entrei numa depressão, num mundo de ódio, e fiquei obcecada por estudar o lado mais obscuro do ocultismo. Desconfio que nessa época eu abri um portal com íncubos e súcubos. Minha vida sentimental e financeira travou. Eu só resolvi isso agora em 2025. Tem alguns relatos sobre essa época que outro dia eu conto. Em 2018, meu avô paterno faleceu. Com isso, meu pai herdou imóveis, dinheiro, bens materiais. Meu pai teve a infeliz ideia de trazer para o apartamento uma cristaleira com espelhos, que pertencia à minha avó. Espelhos são portais. Muita gente que trabalha com magia do caos tem um dia, um horário e um idioma específico para realizar um ritual específico. Oh, meu Deus, deu um crepe aqui no relato. Aconteceu alguma coisa, juro. Ah, tá lá, eu tô falando nada, só tô lendo o relato aqui. O que aconteceu? Gente, o relato ficou... Juro, ficou tudo preto aqui. Nem sei mais se tá gravando ou não tá. Bom, retornando aqui, porque deu... Coincidência ou não, deu um crepe aqui, acho que na internet, no não sei o que, mas voltou, então vamos continuar com o texto, com o relato, tá? Então a gente tava aqui, né? Espelhos são portais. Muita gente que trabalha com magia do caos tem um dia, um horário e um idioma específico para realizar um ritual específico. Paramos aí, certo? Nesse ritual, a pessoa olha para o espelho, conversa com um ser de dentro do espelho antes de finalizar. Antes de finalizar, esse ser sai do espelho e fica ao lado do mago. O que me faz lembrar muito sobre o show da Lady Gaga, em que aparece um espelho e ela conversa com a Senhora do Caos. Pouco tempo depois da cristaleira chegar, começamos a ver espíritos com cabeça de bode. E um deles chegou a arranhar a minha mãe no astral. Quando ela acordou, estava inteira arranhada. Outro dia eu fiz uma defumação com café. Fui atacada por esse ser no astral. Ele arranhava minha barriga e eu acordei sentindo muita dor. A espada de São Jorge que fica no meu quarto dobrou no meio. Desvendando o passado. Quando eu saí do terreiro em 2017, eu comprei uma briga com a minha ex-mãe de santo, Maledite. Relato para outro dia também, tá? Tinha um grande amigo que me apresentou para uma médium muito especial. Ela é clarividente e consegue desdobrar e visualizar cenas do passado, igual a Lorraine Warren, no Invocação do Mal 3. Essa médium, que chamarei aqui de Dani, conhece muito de magia, pois atende pessoas de todos os tipos. Todas as finanças da minha casa estagnaram, né? Toda a finança da minha casa, as finanças estagnaram, escutávamos barulhos, víamos vultos. Resolvemos ir até a casa da Dani. Fomos eu e minha mãe. Como a Dani é uma médium íntegra, raridade hoje em dia,
Ela disse o nome dos meus guias, da minha avó, dos guias da minha mãe, tudo isso no dia em que nos vimos pela primeira vez. E os meus guias falaram a ela coisas muito pessoais. Dani, orientada pela guia espiritual da minha mãe, resolveu realizar uma apometria. E não é que a minha avó paterna, já morta, apareceu no local? Só vi um porta-incenso de madeira voar na parede. Sim, ela queria impedir a Dani de averiguar a origem disso tudo. Naquele dia soubemos que tinha ligação com demônios, mas não sabíamos os nomes. O nome te dá poder sobre os mesmos, entendeu? Tudo piorou. Os copos da cristaleira batiam entre si. O cabeça de bode aparecia cada vez mais. A alternativa foi vender a cristaleira, vender as louças de dentro dela. Ah lá, eu ia ser uma que ia cair nessa... Eu ia comprar. Eu ia achar o máximo, levar a cristaleira com os demônios tudo para dentro de casa. E foi o que fizemos. Meu pai era muito apegado a essa cristaleira e foi uma luta até conseguir finalizarmos as vendas. Benzendo a casa com água benta, fazendo defumação, rezando, as coisas melhoraram. Até chegar em 2023. Tudo estava indo bem, até que o meu pai começou a ficar muito doente. O alcoolismo aumentou muito. Começou a ter sangramentos intestinais, até as suas pernas sangravam. Percebam que é sempre algo envolvendo sangue. Somente em 2023, numa conversa com a Dani sobre os sangramentos do meu pai, descobrimos que se tratava do demônio feminino L. Essa entidade tem desprezo por homens. Trata-se da primeira esposa de Adão. Todo homem que é pactuado com a entidade L ou acaba apodrecendo ou sangrando até falecer. Algo assim. Gente. E por que eles fariam, então, um pacto com ela, se ela não gosta de homem? Por quê? Bom, vamos continuar. Quanto mais enfermo meu pai ficava, mais atacados espiritualmente nós éramos. Teve uma manhã que na porta do quarto dos meus pais, o espírito de uma freira atravessou a minha mãe pelo meio. Tinha o espírito também de um homem que ficava parado no corredor do prédio. Ele deixava o meu cachorro alucinado. O mesmo rosnava para a porta. Em fevereiro de 2024, meu pai faleceu. Graças a Deus, os fenômenos praticamente pararam. Às vezes, por ser um prédio antigo, nós vemos ou escutamos alguma coisa, mas nada parecido como antigamente. Esclarecimentos. Hoje em dia, não acredito que esses sacerdotes que dizem que trabalham com demônios realmente trabalhem. O máximo deve ser um Exu quimbandeiro. Exu que não é de lei, ou algum espírito muito primitivo ligado a sangue, bebidas e sexo. Quando vi aquele templo de Lúcifer, eu cheguei até a dar risada. Lúcifer era o anjo mais belo do paraíso. Pra que ele iria querer galinha morta? É isso ela que tá falando, tá bom? Eu aprendi muito lendo o livro Filhos do Fogo, do Daniel Mastral. Ele escreveu esse livro em 1997. O Daniel foi um satanista recrutado devido à sua data de nascimento e outras características. Satanistas são pessoas veladas, com muito poder, em frente a governos, líderes políticos, multinacionais. Eles jamais irão dizer o local que se reúnem. No começo eu achei que o Daniel mentia, mas ao ler o seu livro e detalhar o local da sua iniciação minuciosamente, o local hoje em dia é um hotel localizado no Sudeste. Como eu sou curiosa, perguntei na página vizinha qual era a história do local. Eles me falaram que era de um milionário chinês que foi embora em 2012. Lembrando que eles nunca ficam muito tempo no mesmo lugar. Apesar desse hotel ter ligação com o grupo até hoje.
Bom, eu vou revelar o nome do lugar somente para você, Ana, para que as pessoas não o encontrem. Tá bom? Bom, os sacrifícios humanos são reais. Principalmente com crianças. Ai, credo! Que já me dá vontade de... Não é à toa que crianças somem todos os anos. Olha o caso da Madeleine McCann. Sempre tentam abafar o caso. 14 testemunhas foram dispensadas. ONGs de crianças de fachada. Autoridades com medo. Eles se protegem. Portanto, se você ver a foto de algum morto com pentagrama e velas, aquilo jamais será satanismo. Como são delegados, promotores, juízes, políticos, nunca ninguém terá conhecimento do corpo. Demônios falam muito no idioma aramaico. Todavia, o que vocês escutam na igreja evangélica, nós é o demo, nós vai matar, não passa de puro charlatanismo, onde já se viu um ser que sabe mais de 1000 idiomas e dialetos não saber concordância verbal. Exu e Pombagira não são demônios. Estes tiveram alma e foram encarnados. Demônios são anjos caídos, desprovidos de alma. Meu avô paterno, após sua morte, tornou-se escravo do demônio pactuado. Às vezes eu o vejo no astral. Morreu de câncer. O irmão do meu pai também tem problemas e está muito doente. A quimbanda surgiu antes do candomblé. Trabalha com espíritos muito antigos. Lembrando que o Exu Lúcifer, que trabalha na quimbanda, não é o anjo caído. Prestem atenção antes de irem atrás de pactos de riqueza, como um sacerdote... Prestem atenção antes de irem atrás de pactos de riqueza como um sacerdote pobre que vive de aluguel, com casa caindo aos pedaços. Ah, tá. Ela disse assim, então preste atenção antes de irem atrás de pactos de riqueza, ok? Como é que um sacerdote pobre que vive de aluguel, com casa caindo aos pedaços, irá trazer prosperidade para a sua vida? Meu filho, ele não possui nem para a vida dele, quem dirá para a sua? Numa tentativa de ajudar o meu pai, nós realizamos uma apometria no centro de apometria. Eu achei muito interessante. Para quem está passando por obsessão, perseguição por entidades no astral, vale muito a pena. A apometria trabalha com a fraternidade branca, vários guias de várias egrégoras. Parece uma mesa branca, só que com mais entidades, não só as kardecistas. Umbanda, kardecismo, candomblé não mexem com demônios, tá? A partir do grau 23 da maçonaria, aí o bagulho fica louco. Realmente existem rituais sexuais, a energia sexual é muito poderosa, ela gera vida. Cuidem com quem vocês se relacionam. Nos Estados Unidos ainda é muito forte a seita dos Illuminatis, Bohemian Groove. Por último, sobre a menina que sofre perseguição no astral, lá do moço bonito, aquele que tem os olhos de âmbar. Sei, menina, que não é só ela não, várias mulheres relatam isso. Eu não acho que ele seja um demônio, e sim um obsessor ligado ao sexo. Ataques com íncubos e súcubos são prazerosos, por isso conseguem sugar as vítimas por anos. Porque ali a dói tá sofrendo, mas tá bom. Aquela coisa, né, meu Deus, tá ruim, mas tá bom? Eita, por anos. Eu mesma fui por muito tempo. Às vezes até se passam por pessoas que nós achamos bonitos. Quem não queria pegar o Brad Pitt, ainda que fosse em sonho? A gente aguenta ser sugado um pouquinho. A gente aguenta ali, né, passar um dia assim meio sem energia. Você fala, né, um bonitão desse vindo no astral. É difícil, né? Brincadeira. Não tanto, mas é isso que ela quer dizer, entendeu? Os súcubos ou esses demônios aí nessas formas não traz algo bom pra gente, não vai fazer bem pra gente, né? Mas vem de uma forma quase que irresistível, não é? Os súcubos e íncubos, né? Os homens ali enfim, as mulheres. Então, é o que ela falou, que, né? Aí às vezes ele toma forma, não uma forma aleatória de um homem bonito, mas exatamente aquele que você acha o mais bonito, sabe?
Aí, mas me fala aí, aparece ali no teu quarto, deixa só. Como que você fala? Saia, demônio, eu não lhe quero. Então, o bicho é esperto. E aí, isso daí pode se prolongar por muito tempo. Bom, de qualquer forma, não existe feitiço, magia, pacto que não possa ser quebrado com jejum e oração. Com todo esse tempo de estudo, percebi que a Bíblia é o livro mais ocultista que eu conheço, cheia de códigos. Se sentes obsediados ou precisam quebrar pactos, façam o jejum de Daniel por 10 dias. Foi assim que eu consegui cortar ligações com íncubos e súcubos. Nos 3 primeiros dias eu achei que fosse morrer de tanto sangrar, Ana. Eu tomo pílula de uso contínuo, eu não menstruo. Eu tive cólicas horríveis. O dia que eu encontrei 2 íncubos após o jejum e disse: hoje não, íncubos, vão embora, eu comecei a rezar uma Ave Maria e imaginei uma luz branca comigo. Aí eles se revelaram seres horríveis, mas foram embora e nunca mais tive problemas. Olha lá, você tem que ter forças para falar para aquele bonitão, que no fundo não é bonitão. Vai embora, eu não lhe quero. Ana, muito obrigada por ler o meu relato até o final. Espero que sirva de alerta. Nenhum dinheiro no mundo vale a vida de um inocente. Fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Pera aí que tem uma parte que é só para mim. Muito obrigada. Menina. Então, a gente vê essas coisas, né? Escuta aqui, assim como vocês estão escutando esse relato, eu também estou lendo aqui. E a gente fica, será mesmo? Assim como outros que eu já li, que vocês já ouviram também, a gente, será? É mesmo? Tem mesmo? Porque assim, a gente escuta, mas no fundo você fala, talvez não, talvez seja só uma... E se for? E se tiver mesmo? E se... Ai, gente, é um mundo obscuro aí, complicado. É isso daí. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Verdade? Mentira? Conhece alguma história? Já vivenciou algo? Deixem aí as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Ok? Esses relatos me deixam muito pensativas. Sabe por quê? Eu conheço histórias que nem chegaram a virar relatos. Só aqui mesmo, que já me contaram. De assim, pra você ver, a pessoa não tava me contando pra falar, vou inventar uma história pra mentir pra ela, sendo que não vai ser publicado, não vai de situações muito estranhas, envolvendo coisas pesadas, assim, e muito estranhas. Aí eu falo, cara, então tem mesmo? Tem. Ok? Bom, deixem as suas opiniões e se tiver uma história, envia pra gente. Combinado? Então um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.